O Bom Dia Leopoldina está iniciando hoje um novo quadro no seu bairro, onde a nossa equipe de reportagem vai até a sua região para ver de perto a sua denúncia ou reclamação. E a estreia desse quadro novo está sendo aqui no Bela Vista, na Avenida Expedicionários, porque nós recebemos diversas denúncias de moradores sobre esse tipo de situação aqui. Veículos que estacionam no lugar dos pontos de ônibus, fazendo então com que esses ônibus tenham que parar fora do ponto ou ainda no meio da rua. E aí, quando esses carros param no meio da rua, esses ônibus param no meio da rua, coloca em risco também a vida dos pedestres que têm que ir lá no meio do trânsito para poder embarcar ou desembarcar. Nós flagramos também aqui hoje na Avenida Expedicionários casos, por exemplo, de ônibus que, por terem que parar fora do ponto, acabaram parando em cima da faixa de pedestre, o que coloca também esses pedestres em risco, além, é claro, de atrapalhar na fluidez do trânsito. Eu conversei então com alguns moradores aqui da região que relataram que esse problema é constante, é diário e que acontece em toda a Avenida Expedicionários. A Regina é moradora aqui da região, ela mora praticamente em frente a esse ponto de ônibus aqui, né, Regina? Isso. É comum esse tipo de situação de veículos parados no lugar do ponto de ônibus? Sim, aqui muitas vezes, quase todo dia você vê, no lugar do ponto de ônibus ser local de estacionamento. E aí, para os moradores que precisam pegar um ônibus, como é que faz? Olha, às vezes o ônibus para do outro lado ou atrás e atrapalhando aquelas pessoas, aquelas mais idosas, que carregam bolsa, que aqui é um ponto de ônibus, que as pessoas vêm do mercado e aqui ficam esperando o ônibus. E aí o passageiro ou tem que correr o risco de ir para o meio da rua, ou então o ônibus tem que parar fora do ponto e o passageiro ainda tem que ir até o ônibus. Isso, o passageiro tem que ir até o ônibus porque aqui virou estacionamento de carro. E uma das situações que foi flagrada pela nossa reportagem aqui na Avenida dos Expedicionários foi também uma van escolar da Prefeitura de Leopoldina que estava então parado no ponto de ônibus, atrapalhando ali o embarque e desembarque de passageiros. O seu Fernando também mora aqui na Avenida Expedicionários e relata esse mesmo problema aqui na região, né, seu Fernando? Isso. Nós temos o ponto de ônibus, mas esse ponto de ônibus ele é ocupado como vaga de carro. O ônibus para no meio da rua para pegar os passageiros. Muitas das vezes o carro quase que colide na traseira do ônibus que a pessoa não está esperando. Esse problema do ponto de ônibus, ele acontece ao longo de toda a Avenida Expedicionários? É toda a via da expedicionário, toda a via, entendeu? Desde lá do início até aqui. Vocês podem ver aí que tem carro no ponto. Aqui é um ponto, os carros escolares estão aí, o outro lá do outro lado, ocupando vaga. E aí o ônibus tem que parar no meio da rua, colocando em risco os passageiros? No meio da rua e colocando em risco do passageiro. Que às vezes tem a faixa de pedestre, o ônibus para na frente da faixa de pedestre, vem um motoqueiro, a pessoa atravessando, costuma até às vezes atropelar o pedestre. Acaba atrapalhando o trânsito como um todo? Como todo, atrapalha mesmo. Em outro trecho aqui da Avenida dos Expedicionários, nós encontramos essa situação de uma caçamba de entulho que foi colocada bem embaixo da placa de sinalização do ponto de ônibus. Com isso, nós acabamos flagrando também o momento em que os ônibus tiveram que parar um pouco mais afastados e até fora do ponto, já no meio da rua, para o embarque e desembarque de passageiros. O que chama a atenção também é que muitas vezes essa sinalização indicando os locais de parada de ônibus é deficitária. Por exemplo, aqui nesse ponto tem uma placa ali indicando que aqui é um ponto de ônibus, mas a marcação no chão que delimita o espaço onde o ônibus deve parar está praticamente apagada, o que também acaba prejudicando os motoristas que muitas vezes não conseguem identificar qual é o local exato de parada desses ônibus. Nesse outro trecho aqui também da Avenida Expedicionários, a gente pode perceber mais nitidamente até esse problema da sinalização. Essa região toda aqui é de ponto de ônibus. Ali na frente a gente vê que tem uns passageiros ali aguardando.
A gente ficou sabendo que é um ponto de ônibus porque os próprios moradores nos informaram, eles falaram que ali naquele poste tinha uma placa indicando que aqui era uma parada, mas essa placa já foi retirada há muito tempo, inclusive esse carro é nosso, é o da nossa reportagem, a gente estacionou aqui, acabou cometendo também essa infração porque a gente não sabia que aqui era um ponto de ônibus. Além de não ter a placa, a gente percebe que no chão não tem nenhum tipo de marcação indicando que aqui é uma área reservada para os ônibus e que os motoristas não podem parar. A nossa reportagem procurou o comandante da Guarda Municipal aqui de Leopoldina, Tenente Coronel Yoshi Yamaguchi. Essa Guarda Municipal, vale lembrar que vai começar a atuar nas ruas em março. E nós perguntamos então ao comandante o que será feito em relação a esse problema que acontece não só aqui na Expedicionários, mas também em outras ruas da cidade. O comandante informou que será feito, assim que a Guarda começar a atuar, um trabalho de educação e conscientização desses motoristas, que será feito também um reforço na sinalização desses pontos de ônibus para que não haja dúvida dos motoristas em relação ao qual espaço é dedicado à parada dos ônibus e destacou que se os motoristas insistirem em praticar a infração, aí sim serão multados. Comandante, em relação a esse problema que acontece nas Expedicionários, principalmente em outros lugares da cidade também, mas ali nas Expedicionários tem sido um problema constante, com muitas reclamações de passageiros, de que veículos param nos pontos de ônibus e os ônibus não conseguem encostar e os passageiros têm que ir até o meio da rua para poder embarcar. O que a Guarda Municipal, então, quando estiver atuando, vai fazer em relação a isso? Então, não só com relação à rua Expedicionários, mas com relação à cidade por inteiro, tanto centro quanto bairros. Primeiro a gente vai entrar com uma campanha educativa, de conscientização, onde as pessoas vão ser orientadas com relação ao cumprimento de normas. Concomitante a isso, a Prefeitura está providenciando já uma licitação para melhorar a questão da comunicação visual das placas. Início e fim, aonde começa o ponto de ônibus, onde termina, onde começa o proibido parar e estacionar, onde termina, para que as pessoas tenham um perfeito entendimento do que pode e o que não pode fazer. E depois dessa orientação toda, depois da sinalização, aquelas pessoas que resolverem realmente infringir a norma, elas vão ser penalizadas de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos atuar com todo rigor nesse sentido. Nós entramos em contato também com o Departamento de Trânsito de Leopoldina, que informou que as placas dos pontos de ônibus da cidade serão trocadas por novas e que o processo de compra dessas placas está em andamento para a revitalização de toda a sinalização ao longo dos próximos meses. Ainda segundo o departamento, foi feito um levantamento para a identificação desses pontos de paradas de ônibus para que todas as placas, então, dos pontos sejam renovadas, indicando o início e o fim dos espaços dedicados às paradas dos ônibus. Além disso, de acordo com o Departamento de Trânsito de Leopoldina, outras correções na sinalização de trânsito serão feitas para que a Guarda Municipal possa prestar um bom serviço. A nossa reportagem questionou também a Prefeitura de Leopoldina sobre o caso da van escolar do município que estava parada em um ponto de ônibus. A Prefeitura informou a nossa reportagem que vai verificar internamente o ocorrido e trabalhar para garantir que esse fato não se repita. O Bom Dia Leopoldina vai onde a notícia está. E o quadro Seu Bairro pode ir também até a sua região. É só você mandar a sua denúncia ou reclamação para o nosso WhatsApp no telefone 32 99959 6666. Bom Dia Leopoldina, seu canal de notícias com um novo olhar sobre a cidade. Jornalismo com ética e credibilidade.